Esta é a WBCQ, o rádio trazendo ao mundo a última chance, direto de Monticello, Maine, Estados Unidos. Crimes violentos, agitação política, instabilidade financeira. Tudo aponta para uma crise iminente, uma crise como nenhuma outra. Sintonize a rádio World Last Chance para saber como você pode se preparar espiritualmente para o que está por vir. Rádio WLC, preparando um povo para o retorno iminente do Salvador. Saudações e muito bem-vindos a outro programa da rádio World Last Chance. Eu sou seu apresentador Cris Deluca e juntando-se a mim aqui está o Will Santos. Olá e bem-vindo ao programa de hoje. Eu estou muito feliz que você, querido ouvinte, tenha a oportunidade de estar conosco em mais um programa. Devo dizer que estou realmente ansioso pelo programa de hoje. Eu tenho uma novidade realmente emocionante para compartilhar com você. Antes de entrarmos propriamente nisso, eu gostaria de dedicar alguns minutos, como sempre fazemos, para ajudar os nossos ouvintes que nos escutam pela primeira vez a entender algumas palavras com as quais eles podem não estar familiarizados. A Bíblia nos diz para invocar o nome do Senhor, mas que na verdade, no hebraico original, ela não diz o Senhor. Afinal, o Senhor é simplesmente um título e não um nome. E o programa de hoje, um presente sem preço. O que as escrituras realmente dizem é que devemos invocar o nome de Yahweh. Esse é o verdadeiro nome do Criador. Que é Yahweh ou Yah? Certo. Nós podemos encontrá-lo referido como Yah nas escrituras também. É um nome absolutamente maravilhoso. Vem de Hayah, que é um verbo do ser ou do existir. Nós não fazemos isso em nossa língua. Nós damos aos nossos bebês nomes como substantivos, mas o nome do Todo-Poderoso é um verbo do ser. Na verdade, isso é bastante profundo. Sou, é, era, foi, ser, sido e tem sido. São todos igualmente aplicáveis à fonte de toda a vida. E como dissemos em nosso programa anterior, quando ditos em combinação com a sua necessidade, seu nome se torna uma promessa poderosa que você pode reivindicar. Você está em perigo? Considere-se protegido. Se você perdeu esse programa, você ainda pode ouvi-lo. Está em nosso site, bem como no YouTube. Chama-se A Promessa Mais Poderosa do Universo. Lá em nosso site, clique no ícone Rádio WLC e role para baixo. Ali você encontrará os títulos dos nossos programas já postados pela nossa equipe. O nome do Salvador é bem parecido. É Yahushua, que significa salvação por meio de Yahweh. Isso é o que ele é. Ele é a salvação que vem de Yahweh. Todos os títulos El, Eloá e Elohim são títulos hebraicos que aparecem no Antigo Testamento e se referem a Yahweh. Theos é o equivalente grego da palavra Deus em português, e é isso que aparece no Novo Testamento. Normalmente usamos apenas Yah ou Yahweh para que você, caro ouvinte, sempre saiba de quem estamos falando, já que os outros títulos são genéricos. E aí, Will, o que você planejou para o programa de hoje? Bem, como eu disse, é um assunto que me entusiasma muito. Aqui na rádio WLC, nós discutimos uma ampla variedade de tópicos, cobrindo tudo, desde profecias até considerações de como viver uma vida consagrada, entre outros assuntos. Mas hoje eu quero discutir sobre a essência da mensagem do Evangelho. Eu não acho que nós, como cristãos, falemos sobre isso o suficiente. E certamente aqui na WLC, nós não nos concentramos muito na mensagem genuína do Evangelho. O Evangelho, é claro, significa boas novas. E essa é a definição desta palavra. Certo, e eu tenho boas novas para você. Eu sou todo ouvidos, Will. E você sabe que boas novas são sempre bem-vindas. Tudo bem, vamos começar com o básico. Você quer ser salvo, não quer? Claro que sim, mas esse não é o desejo de todos? Não. Bem, então pelo menos de todo cristão. E você sabe o que eu quero dizer com isso. Sim, sei. O escritor do livro de Hebreus refere-se à esperança cristã como a qual temos por âncora da alma, segura e firme e que penetra além do véu. A promessa de uma vida eterna, que será vivida ao lado de Yahweh, trazia esperança aos crentes desde a queda de Adão, e foi o que manteve os mártires firmes em suas convicções. Agora é o seguinte, para ser salvo, você deve ser perfeito, e não apenas em suas palavras e ações.
Você também precisa ser perfeito em seus pensamentos e emoções. Perfeito de dentro para fora, assim como Yahushua foi. Nem mesmo por um pequeno deslize na forma de pensar, Satanás conseguiu levar o Salvador a pecar. Ele foi perfeito em cada detalhe de sua vida. Além do mais, ele também guardou perfeitamente a lei de Yah. Ele observou a letra da lei e, além do mais, ele guardou também perfeitamente o espírito da lei, sem erros e sem pecados de omissão. Ele foi perfeito. E é isso que temos que fazer também. Se quisermos herdar a vida eterna, temos que ser perfeitos, assim como Yahushua demonstrou em sua vida que ele viveu aqui nesta terra. Sim, mas isso não é nenhuma novidade, né? Pois eu já sei que eu não consigo atingir esse patamar. Eu sei que você não consegue. Isso é bem óbvio, não é? Bem, eu também não consigo e também ninguém consegue. Mas essa não é a melhor parte. Se essa não é, qual que é então? Yahweh sabe que você não consegue. De fato, em 1 Samuel 16, versículo 7, lemos: Porque Yahweh não vê como vê o homem vê o exterior, porém Yahweh o coração. Novamente, Yahweh sabe que você não pode guardar sua lei nos seus mínimos detalhes. Mesmo assim, para sermos salvos, nós devemos guardá-la. Ele sabe que você não consegue, e então ele não espera que você o faça. Mas ele provê uma saída para isso, e ele tem tudo sob controle. E essa é a própria essência do evangelho que desejo discutir hoje. O que Romanos 3:23 diz? Você poderia ler para nós? Ou apenas diga de cabeça se você souber. Diz que todos pecaram e carecem da glória de Yah. É isso mesmo. De qualquer forma, leia para nós Romanos 3. Eu gostaria que você lesse os versículos 10 a 12 assim que você encontrar. Tudo bem. Diz, como está escrito: Não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda. Não há quem busque a Yah. Todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Então é dessa forma que Yahweh tem que agir. Todos nós pecamos e nenhum de nós é justo. Todos nos desviamos do caminho. Mateus 5, versículo 8 diz: Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Yah. Isso me lembra de algo que Yahushua disse. Eu acho que está em Lucas 6. Está em Lucas 6, versículo 45. E diz: O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem. E o mal, do mau tesouro, tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Fecha aspas. Mas a verdade é que, como você disse, nenhum de nós é bom. Não, ninguém. Lembra-se das palavras de Yahushua para o jovem rico? Ele disse: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E essa é a dicotomia com a qual estamos lidando aqui. De um lado, se queremos passar a eternidade com Yah, devemos ser perfeitos. Por outro lado, nenhum de nós é perfeito, e não há absolutamente nada que possamos fazer para gerar justiça em nós mesmos. De todo o grande mal que inunda o nosso coração, nós somente produzimos más ações. Yah sabia que era tudo o que podíamos fazer. Então, ele elaborou outra maneira pela qual podemos ser salvos. O que João capítulo 3, versículos 16 e 17 diz. Diz: Porque Yah amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Yah enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Assim que entrou o pecado no mundo, Yahweh se propôs a enviar um Salvador. Estas são as boas novas do Evangelho, as boas novas da salvação. Você ainda pode ser salvo, embora não possa cumprir os requisitos da salvação. Nós não podemos por nós mesmos gerar a justiça requerida pela lei de Yahweh. Você se lembra do que João Batista disse quando viu Cristo no Rio Jordão? Eis o Cordeiro de Yah que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro, vejam. Nós podemos fazer isso. Devemos olhar para o Cordeiro de Yah que tira os pecados do mundo. Qual é a punição pelo pecado cometido? Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Yah é a vida eterna em Cristo e Yahushua, nosso Senhor. E quantos de nós que é nos dito que pecaram? Pois todos pecaram e carecem da glória de Yah. É por isso que Yahweh proveu um Salvador. Seu filho nasceu de Maria. Yahushua era um ser humano perfeito, e ele nasceu livre das tendências herdadas que todos recebemos de nossos pais. Ele era puro e sem pecado, assim como Adão era antes da queda. Tudo bem, mas espere um minuto. Você está dizendo que você acredita na concepção imaculada de Maria? Eu sei que você não é católico.
Mas você está dizendo que Maria não poderia ter pecado para que Yahushua pudesse nascer sem pecado? De jeito nenhum. Romanos 3:23 nos diz que todos pecaram e carecem da glória de Yah. Essa é uma declaração em sua totalidade. Ela é abrangente e também inclui Maria. Então, como ele nasceu sem pecado e sem nenhuma das tendências para pecar que o resto de nós herdou? Eu não sei, e honestamente, nesta altura do campeonato, eu creio que não preciso saber, pois não sei se isso faria alguma diferença. E como que Yahweh, por meio de suas palavras, trouxe o universo à existência? Não tenho ideia. Como ele ressuscitou Cristo dos mortos? Novamente não sabemos, o importante é que ele o fez. Cristo nasceu como um ser humano perfeito para redimir o mundo da queda de Adão, e ele não precisava nascer com todas as tendências pecaminosas herdadas de Maria. A questão é que ele resgatou a todos nós deste mundo onde Adão falhou. Suponho que quando você coloca dessa forma, faz sentido. O que eu quero dizer é que aqui estamos vivendo e pecando mesmo depois de 2000 anos. Quantas gerações já se passaram? Mesmo assim, não seria justo, pois nós herdamos mais 2000 anos de tendências cultivadas para o mal do que Cristo teria herdado. Você tem razão. Cristo foi realmente tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Novamente, ele não precisava herdar nenhuma tendência para o mal, porque o objetivo de sua vitória era vencer onde Adão fracassou. Paulo fala sobre isso em Romanos capítulo 5. É um capítulo bastante longo e eu selecionei alguns versículos que eu gostaria que você lesse, Chris. Comece a ler para nós, começando no versículo 12, por favor. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, porque até ao regime da lei havia pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Observe que o pecado e a morte reinaram desde Adão por causa das tendências herdadas ao pecado, mesmo quando o indivíduo não cometeu exatamente o mesmo pecado que Adão. Em seguida, Paulo acrescenta que Adão prefigurava aquele que havia de vir. Novamente, Yahushua não precisava herdar tendências pecaminosas. Sua missão era redimir a queda de Adão. Tudo certo. Continue. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque, se pela ofensa de um só morreram muitos, mais a graça de Yah e o dom pela graça de um só homem, Yahushua Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Yahushua Cristo. A condenação veio como resultado do pecado do primeiro Adão, uma vez que todos nós herdamos tendências para o pecado e nos tornamos pecadores por causa de seu pecado. Mas o presente da justificação veio como resultado da vida e morte sem pecado do segundo Adão. Ok, e o que Paulo diz a seguir? Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Mas, onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Yahushua Cristo, nosso Senhor. Adão pecou e condenou todos nós ao pecado também, porque herdamos sua natureza pecaminosa. Cristo veio para redimir o fracasso de Adão, e ele é o segundo Adão. Ele nasceu perfeito e sem pecado, assim como Adão foi criado puro e sem pecado. Sua vida perfeita resultou em justificação para todos os homens. A justificação é um dom gratuito, e essa é a essência da mensagem do Evangelho. A
maioria dos cristãos, se não todos, já ouviu falar do tempo de angústia e das 7 últimas pragas. Entretanto, o que a maioria dos cristãos não sabe é que as 7 últimas pragas são, na verdade, a segunda fase da justiça divina. A primeira fase da justiça divina será terrível, mas ainda regada com a misericórdia divina. Ela tem como objetivo despertar o mundo para a realidade dos tempos em que vivemos. A primeira fase da justiça divina é simbolizada em Apocalipse 8 e 9 por 7 trombetas. Quando esta série de eventos começar a se desdobrar por todo o mundo, a vida na Terra, como a conhecemos, nunca mais será a mesma. É o profundo desejo de Yahweh que seus filhos estejam alertas e cientes do que está sucedendo. Aprenda sobre as 2 fases da justiça divina para que você possa se preparar e também alertar a todos que estiverem ao seu redor. Acesse o www.worldlastchance.com/português e clique no ícone Rádio WLC. Procure os episódios que falam sobre a primeira e a segunda fase da ira divina. Ainda há tempo e não espere mais. A verdade está avançando e há muito que aprender. O mais poderoso princípio encontrado nas Escrituras é também o que é menos conhecido. Entretanto, este princípio é a chave para que se acesse a força do amor divino. Se você nunca ouviu falar disto antes, você não está sozinho, pois a maioria das pessoas também não. E, no entanto, este princípio é encontrado em todas as Escrituras, que tem seu início lá em Gênesis 1 e que se estende até Apocalipse. Este poder, que é reivindicado por meio da fé, permitirá que você supere tudo e qualquer coisa que o diabo possa lançar sobre você. Se você perdeu este episódio da Rádio WLC, ainda dá tempo de assisti-lo. Basta ir ao nosso site www.worldlastchance.com/português e clicar no ícone Rádio WLC. Procure pelo programa intitulado Aprenda a Conectar-se ao Poder Divino. Você também poderá ouvi-lo no YouTube. Yahweh está simplesmente esperando para conceder o seu poder àqueles crentes que o desejam. Então não espere. Procure hoje pelo episódio Aprenda a Conectar-se ao Poder Divino em nosso site. Nós estamos hoje nos concentrando no cerne da mensagem do Evangelho, e Yahushua é o segundo Adão. E sua missão foi redimir o mundo do pecado e da morte trazidos por meio da queda do primeiro Adão. Em nosso último segmento, você leu em Romanos 5 de como a vida do segundo Adão resultou em justificação para todos os homens. Então agora vamos falar sobre a ciência da salvação e como tudo funciona. Yahushua é o único ser humano a guardar a lei divina perfeitamente. Quando ele morreu na cruz, ele voluntariamente assumiu nossos pecados. E sua morte pagou a penalidade pelos nossos pecados. Sim, e o que é importante para você e para mim é que ele morreu como um vencedor. Se ele tivesse pecado uma única vez em apenas um pensamento que fosse, Yahweh não poderia tê-lo ressuscitado dos mortos. Porque o salário do pecado é a morte. Mas porque ele nunca pecou nenhuma única vez, Yahweh pôde e o ressuscitou dos mortos. Isso foi a justiça divina em ação. Era justo e consistente com a lei divina restaurar a vida a Yahushua, exatamente porque ele nunca havia pecado. Tudo certo. Vamos falar então sobre justificação. Explicitamente, o que é? Como você definiria isso e como isso influencia para que não pequemos e nos tornemos sem pecado, assim como Yahushua foi achado sem pecado? A justificação é o que Yahushua alcançou em nosso favor e que ocorreu por meio de seu sacrifício expiatório. A santificação é o que Yahushua faz dentro de nós, uma vez que somos justificados. Você se lembra, Cris, do que ele disse aos discípulos quando eles ficaram tristes porque ele iria para o céu? Sim. Eu sempre achei que era uma afirmação bastante estranha. Está em João, eu acho. Dê-me apenas um segundo para encontrá-la. Aqui, achei. Está em João 16, versículo 7. Diz, abre aspas, mas eu vos digo a verdade. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá
para vós outros. Se, porém, eu for, eu vô-lo enviarei. O Consolador, é claro, é o Espírito de Yah. Quando Yahushua estava na Terra, ele estava limitado pelo espaço e pelo tempo, assim como nós. No entanto, quando ele ressuscitou, Yahweh derramou sobre ele uma porção especial de seu próprio Espírito. Isso também foi o que Yahushua derramou sobre os discípulos no dia de Pentecostes. Exatamente. O Espírito de Yah foi o agente ativo na criação do mundo e também é o mesmo em nossa recriação. Isso é concedido a nós por Yahushua, o qual faz morar em nós por meio da fé. É esse mesmo espírito de vida que faz o trabalho de transformação. Ok. Eu estou fazendo algumas conexões aqui. E a outra passagem no livro de João, logo após esta, que novamente eu sempre achei um pouco estranha, mas que agora está começando a fazer sentido. Ela está falando sobre quando Yahushua se reuniu com os discípulos na noite após sua ressurreição. Está em João capítulo 20. Escute-a enquanto eu a leio. Diz: ao cair da tarde naquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Yahushua, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Yahushua outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Fecha aspas. Aí está, Will, a passagem que eu te disse. Aqui, Yahushua foi presenteado com um derramamento especial do Espírito Santo que ele pode conceder a nós também. Sim, e é esse Espírito habitando em nós pela fé que nos transforma à imagem divina. Agora, voltando à sua pergunta sobre o que é justificação e como ela funciona. Quando uma pessoa se arrepende e pela fé aceita a morte de Yahushua em seu favor, Yahweh faz uso dos méritos da vida perfeita de Yahushua e sua perfeita obediência e os credita ao crente. Isso me traz à memória algo que Paulo disse em sua carta aos Gálatas. Ele disse: estou crucificado com Cristo, portanto, eu não vivo mais. Yahushua agora vive em mim. E a vida que agora vivo, na carne, vivo pela fé do Filho de Yah, que me amou e se entregou por mim. Quando você aceita Yahushua como seu Salvador, ele se torna seu substituto. Sua morte paga o resgate total pelos pecados que você cometeu. Mas isso não é tudo. Lembre-se que Yahushua morreu depois de viver uma vida perfeitamente sem pecado. Então, enquanto os méritos de seu sangue cobrem seus pecados para que você não tenha que morrer, os méritos de sua vida sem pecado te cobrem também, e você se apresenta a Yah como se nunca tivesse pecado. Isso é justiça imputada, certo? Nossos pecados foram imputados ou creditados a Cristo, para que sua justiça pudesse ser imputada a nós. Sim, isso é chamado de justificação forense, como se estivéssemos falando em uma linguagem jurídica. Abra, por favor, Cris, em 2 Coríntios, capítulo 5. Paulo explica melhor essa ideia. Então vamos apenas ler direto da palavra de Yah. 2 Coríntios 5, versículo 21. Tudo bem, diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Yah. Esta é a justificação pela fé, e é o próprio cerne da mensagem do Evangelho. Nossos pecados são aplicados ou creditados a Yahushua, para que sua justiça possa ser creditada a nós. Justificação pela fé é justiça pela fé, e é a mesma coisa. É isso mesmo. Eu aprendi recentemente que no grego antigo, assim como em algumas línguas modernas, como o árabe, a palavra para justificação é exatamente a mesma palavra que traduzimos como justiça. Como você disse, é a mesma coisa. Enquanto permanecermos em Yahweh, confiando nos méritos expiatórios da vida e morte de Yahushua, estaremos cobertos por sua justiça. Quando Yah olha para nós, ele nos vê através das lentes da justiça de Cristo. Ele olha para você e vê a vida perfeita de Cristo, querido ouvinte, e não a sua vida pecaminosa. Então, quanto tempo dura a justificação? Até que sejamos justificados? Não. Vamos conversar sobre isso, pois você ainda não está entendendo muito bem essa concepção. Uma vez que Yahushua venha e restaure a terra, e uma vez que a eternidade tenha seu início, você pecará novamente? Não. Quer dizer que se eu conseguir a salvação, eu não vou pecar mais.
É isso. Você nunca será considerado como alguém que nunca pecou. Você sempre precisará dos méritos do sangue de Yahushua para cobrir ou justificar seus pecados outrora cometidos. Entendeu? É verdade. Então a justificação é como se fosse uma doação. É uma coisa que é dada e nunca retirada de você. É um presente que continua sendo seu para sempre. Sem fim e eternamente. Essas são as boas novas do Evangelho. Quando Abraão foi instruído a oferecer Isaque como sacrifício, ele pegou 2 servos, um pouco de lenha, fogo e seu filho Isaque, e eles partiram. Quando Isaque disse: "Ei, papai, eu acho que você esqueceu algo. Onde está o cordeiro para a oferta?" O que Abraão disse? Yah providenciará o cordeiro para ser imolado. Esta foi uma parábola encenada, a qual demonstrava o plano de salvação. Então, que papel, se houver? A justificação desempenha na santificação. Você disse que sempre precisaremos de justificação para os pecados do passado. Como isso se relaciona com a santificação? Todos que aceitam o presente da justiça imputada de Yahushua irão, é claro, querer viver suas vidas em conformidade com a vontade de Yah. Com certeza que sim. Eles são munidos de um incomensurável amor, porque o perdão oferecido a eles foi sem limites. Eles não irão querer fazer coisas que eles sabem que não é do agrado do Criador. Claro que não. Quando aceitamos o presente da salvação, nós iremos querer fazer o que agrada ao nosso Redentor. Essa é a resposta natural do coração que ama. Mas é aqui que muitas pessoas cometem um erro, e eu quero ser honesto com todos ao dizer que eu já cometi este mesmo erro no passado. É fácil presumir que uma vez que você tem a justiça de Yahushua imputada a você ou colocada dentro de você, você de alguma forma se transformará em uma pessoa santa e sem pecado, assim como Yahushua. Você está dizendo que nós não conseguimos parar de pecar? Não conseguimos. E será sempre assim? Nós continuaremos a pecar até que Yahushua venha novamente? Sim e não. Até que Yahushua volte e nos presenteie com uma natureza superior. E ainda assim seremos seres humanos pecadores que cometem erros. Isso é diferente de pecar conscientemente. Abra lá em Tiago capítulo 13 e leia o versículo 2. Este é um ponto importante. As pessoas pensam que se pecarem depois de serem justificadas, de alguma forma elas não serão mais salvas. E isso não é verdade. Quando você achar, leia para nós, por favor. Ok, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Isso soa como perfeição para você? Não, mas isso é realmente ter uma vida de pecado? Você está percebendo a diferença? A iniquidade quer dizer pecar conscientemente, e é uma rebelião proposital. Isso é diferente de tropeçar, ser fraco ou cometer um erro. Mesmo após a justificação, Tiago admite que ainda fracassaremos em alguns pontos. Isso pode ser devido à falta de conhecimento ou fraqueza, mas não é a mesma coisa que pecados de presunção. Os pecados de fraqueza, devido à nossa natureza humana decaída, são muito diferentes dos pecados de presunção que são causados por um coração não convertido. Você vê a diferença? Sim, eu concordo. Se você realmente se arrependeu, você não continuará voluntariamente cometendo um pecado acariciado só porque o resgate por seus pecados já foi pago. Isso também explica do porquê muitas pessoas sinceras podem continuar a lutar contra um vício, mesmo depois de realmente se renderem a Yah. Claro que sim. Já se passaram 6.000 anos desde que tivemos acesso à árvore da vida. Porém, a questão é que, quando o Espírito de Yahweh reinar em nossos corações, passaremos a ver o pecado da mesma forma que Yahweh o vê. Vamos desenvolver uma ojeriza cada vez maior pelo pecado, porque veremos claramente que ele nos separa de Yah, a fonte da alegria. Vamos ler Romanos 6, versículo 14. Aqui Paulo está explicando o crescimento que ocorre após o momento da justificação. Diz, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. A lei da qual ele está falando aqui é o que em Romanos 8 ele chama de lei do pecado e da morte, e nós não estamos mais sob ela. Todos nós, obviamente, precisamos dos méritos irrestritos da justiça de Yahushua, pois somos todos pecadores que precisam de justificação. Mas à medida que fazemos a escolha todos os dias de confiar no dom da graça de Yah, uma mudança começa a ocorrer. Quando buscamos ativamente conhecer e fazer a vontade de Yah, ele escreve sua lei em nossos corações.
Eu gostaria, Chris, que você lesse Ezequiel 36, versículos 26 e 27. E ao lê-lo, enfatize, por favor, os pronomes pessoais encontrados nesses versículos, pois eu quero que você veja quem está causando essa transformação. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Quem nos dará um novo coração e um novo espírito? Yahweh. E quem irá escrever a lei divina em nossos corações? Yahweh. Da justificação até a santificação, a salvação é sempre um presente e obra de Yah. E assim como a justificação é um dom, a santificação também o é. E aqui está a chave de tudo, uma vez que a santificação é um processo que dura a vida toda e não é algo instantâneo. Começa no momento em que você é justificado. Isso faz com que você seja transformado à imagem divina. Você poderia dizer que isso produz justiça em nosso coração? Essa é uma boa maneira de colocar o que acontece dentro desse processo. A santificação é obra do Espírito de Yah, o qual suscita justiça no coração. Esse processo continua até que sejamos dotados de uma natureza superior em face da glorificação, quando Yahushua retornar a essa terra. É tudo um presente. A justificação é uma dádiva, a retidão é um presente, a santificação é um dom, e a glorificação também será um presente. Não há nada que possamos fazer para conquistá-la ou merecê-la. Tudo o que podemos fazer é aceitá-la com gratidão por meio da fé. Você está ouvindo a Rádio World Last Chance, na WBCQ, na frequência de 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para o breve retorno do Salvador. Os filhos de Zadok são um grupo muito especial de pessoas com um ministério muito peculiar. Eles não são evangelistas com programas que são transmitidos pela televisão, muito menos oficiais ou administradores de igrejas. Eles raramente são representados em figura de alguns poucos pastores, mas eles têm um papel extremamente importante. As escrituras revelam que eles representam o próprio Yah. Por outro lado, temos os filhos de Eli. Estes são os que representam os ministros, administradores de igreja, membros de comissão e oficiais. Eles representam ao povo, mas não a Yah. Este papel é reservado exclusivamente aos filhos de Zadok. Está na hora dos filhos de Zadok assumirem seu papel de destaque. O céu está conclamando a todos aqueles que dedicam 100% de seu tempo a Yah, a fim de que eles assumam uma estreita relação com ele. Você poderá fazer a sua parte ao trabalhar lado a lado com o Altíssimo. Para saber mais sobre como você pode ser filho ou filha de Zadok, acesse o www.worldlastchance.com/português e clique no ícone Rádio WLC. Ao acessar este link, procure pelo episódio intitulado Os Filhos de Zadok, um convite para uma relação íntima com Yah. É um privilégio e uma oportunidade como nenhuma outra. Gabi e Emily Anderson de Wollongong, Austrália, nos enviaram uma pergunta para a nossa caixa de mensagens diárias. A Austrália é um país bastante interessante. Você imaginaria que Charles Darwin foi para lá em vez de ir para a Ilha de Galápagos? Na verdade, você sabia que quando um ornitorrinco com um bico de pato foi enviado pela primeira vez à Grã-Bretanha, as pessoas pensaram que os australianos estavam brincando com eles ao costurarem o bico de um pato em um rato? Eu posso até imaginar do porquê. Bem, eu tenho uma curiosidade para contar para você. Você vai me contar isso agora. Sim, vou. Suas curiosidades estão estimulando meu espírito competitivo. Você sabia que a Austrália tem a maior população de camelos do mundo?
Não é o Egito ou a Arábia Saudita? Não, é a Austrália. Na verdade, a Arábia Saudita realmente importa camelos da Austrália, principalmente para a produção de carne, e é isso. Eu não sabia disso. Você acabou de me ensinar algo novo. Tudo bem, tenho que acompanhar você nos jogos de trivia. E qual é a nossa pergunta de hoje? Ela é muito interessante. É algo que eu nunca teria pensado em perguntar, mas agora que foi perguntado, estou curioso também para saber a resposta. A Gabi e a Emily perguntam: você poderia nos dizer o que precisamente são as insondáveis riquezas de Cristo? Essa ideia apoia de alguma forma a doutrina do Evangelho da prosperidade? Se não, o que isso significa? Pergunta interessante. Primeiro, algumas definições desses termos. O Evangelho da Prosperidade, é claro, se refere à ideia de que, se você estiver precisando de algo, tudo o que você precisa fazer é dar a Iá, e ele é obrigado a te devolver mais do que você doou a ele. Então, se você está com seu último real no bolso, dê este teu último real a Iá e você receberá 10 em troca. Esse é o conceito básico, embora haja algumas variações. E, no entanto, eu não acho que seja isso que as insondáveis riquezas de Cristo queiram se referir. Não, não é. Na verdade, é uma frase usada por Paulo. Vamos dar uma olhada nesse texto primeiro. Se você souber onde se encontra, Chris. Sim, eu sei. Está no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 8 e 9. Diz: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Yahweh, que criou todas as coisas. Aqui está falando sobre as riquezas espirituais. Esta não é a heresia do Evangelho da Prosperidade. A frase insondáveis riquezas também pode ser traduzida como riquezas sem fim, ou riquezas que não têm limites. Dessas riquezas ilimitadas, qual é a maior riqueza de todas? O que tem mais valor para nós? Bem, eu diria que seria o próprio Evangelho. Com certeza. O dom de Iá, que por meio do qual, assim que uma pessoa aceita a salvação, ela é salva e ponto final. Não há necessidade de acrescentar nada a isso. Você escolhe aceitar a salvação e naquele instante ela já é sua. Obviamente que Yahweh, como o doador da vida, é o dono de tudo. Mas em Romanos 8 nós aprendemos que quando aceitamos a salvação, somos considerados filhos de Iá. Você já está com essa passagem aberta, Chris? Sim, acabei de achar. Leia o verso 17, por favor. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Iá, e cordeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Quando aceitamos o presente da salvação, a justiça de Cristo nos cobre e somos aceitos pelo Pai. Assim tornamo-nos herdeiros de Iá e co-herdeiros com Cristo. De uma forma prática, nós somos considerados filhos e filhas de Iá e nos tornamos os herdeiros do monarca do universo. Para nós, seres mortais, é difícil de conceber essa ideia, não é verdade? 1 Coríntios 2, versículo 9 diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Iá tem preparado para aqueles que o amam. Nós não conseguimos conceber a realidade do que Iá está preparando para cada um de nós. E claro, a maior dessas riquezas ilimitadas é que, por causa da graça de Iá e da justiça de Cristo, nós nos achegamos à presença de Iá como se nunca tivéssemos pecado. E os presentes não param por aí. Ele escreve sua lei em nossos corações para que nos transformemos à imagem divina. Que riqueza maior poderia haver do que um pecador ser totalmente transformado à imagem divina? Não poderia haver nada igual a isso. Isso me lembra a saudação inicial de João em 3 João, capítulo 1, versículo 2. Ele diz: amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Eu realmente duvido que ele estivesse falando sobre prosperidade material neste verso. Não, e você está certo, porque ele não está. Ele está falando sobre prosperidade espiritual. Se você ainda não fechou sua Bíblia, Chris, leia os próximos 2 versículos. 3 João 1, versículos 13 e 4. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. João obviamente queria que eles prosperassem em saúde física, e isso é importante. É difícil pensar com clareza quando você está doente.
Mas, mais do que isso, ele queria que eles prosperassem andando na verdade. Obviamente, no contexto, João não estava escrevendo sobre riqueza material, mas na prosperidade espiritual e física. Fica muito claro quando lemos essa passagem no contexto, não é verdade? Acho que este versículo foi tirado tanto do contexto que é praticamente a música tema do Evangelho da Prosperidade, como se fosse a missão que rege a nossa vida. Então é interessante analisar no contexto de que o que João está falando claramente aqui é sobre a riqueza espiritual. Repetidamente em suas parábolas, Yahushua comparou o reino dos céus a uma pérola de grande valor, e a um homem que foi e vendeu tudo o que tinha para obter um tesouro escondido, etc, etc. Não há nada no universo físico que se compare ao presente da nossa salvação. É por causa deste presente que não estamos condenados. Nós somos perdoados, aceitos e salvos. Esse é o maior tesouro de todos. Eu lembro-me de um desenho em uma revista em quadrinhos que eu vi uma vez. Havia uma pessoa parada, em frente aos portões celestiais, com todo o ouro que ela podia carregar consigo. Ela está lá de pé, em frente ao portão, segurando todas as suas economias que ela acumulara durante toda a sua vida. No desenho, São Pedro se aproxima por trás dela e pergunta: "Nós não pedimos para que você trouxesse tuas riquezas em ouro, mas sim em asfalto." Sim, e uma cidade onde as ruas são pavimentadas com ouro, uma vida humana tem muito mais valor do que um saco contendo asfalto. Nosso maior presente é a salvação, e nosso maior tesouro é a experiência muito que real de entrar em um relacionamento íntimo e pessoal com o nosso Criador. Essas são as riquezas ilimitadas e inigualáveis que estão à nossa disposição por meio do presente da salvação. Amém. Ok, temos tempo muito que rapidamente para mais uma pergunta. Ezequiel Mwang, do Quênia. Ele está perguntando sobre materiais que ele pudesse distribuir a outros. Ele diz: "Saudações, irmãos em Yahushua. Minha família e eu temos sido muito abençoados por suas transmissões. Nós passamos para frente tudo o que aprendemos com os nossos amigos e familiares. Existem materiais disponíveis para compartilharmos essas verdades?" Sim, temos diversos. Se você for ao nosso site no www.worldlastchance.com/português, você encontrará uma série de recursos que disponibilizamos para que você use e espalhe a verdade. Temos folders com cores vibrantes que enviaremos a você, querido ouvinte. Além disso, na parte superior de cada artigo que temos em nosso site, há alguns pequenos ícones. Você pode baixar cada um deles em PDF ou pode imprimi-los para compartilhá-los também. Cada artigo está disponível em formato pronto para impressão. Agora, só para você saber, nem tudo está disponível em todos os idiomas, mas tudo está disponível em inglês. Caso a pessoa com quem você esteja partilhando as mensagens de salvação fale inglês. Mas também temos materiais traduzidos para outros idiomas diferentes e vale a pena conferir. Temos muitas coisas disponíveis em dezenas de idiomas diferentes. E não esqueça dos vídeos. Bem lembrado. Temos centenas de vídeos em nosso site. Eles também são enviados ao YouTube e, portanto, estão disponíveis a todos. Algumas pessoas os usam para estudos bíblicos ou nos cultos. Então sim, há muita coisa disponível. Continue enviando suas perguntas e comentários, como também os seus pedidos de oração. Oramos por eles diariamente. Existe um grande poder na oração. E, por favor, ore também por nosso ministério. É muito bom orarmos uns pelos outros. Se você tiver alguma pergunta, comentário ou pedido de oração, basta acessar o www.worldlastchance.com/português e clicar no ícone Rádio WLC. Sempre gostamos de ouvir nossos ouvintes em todo o mundo. Mais uma vez, acesse o www.worldlastchance.com/português e clique no ícone Rádio WLC. Se não conseguimos responder sua pergunta no ar, faremos o possível para respondê-la em nosso site. Eu sou Laura Lee com sua promessa diária da Palavra de Yah. Muitos jovens gostam de ir à praia nos recessos escolares no período da primavera. Mas em vez disso, Bill, Dan e Buck decidiram fazer suas mochilas e ir acampar nas montanhas do norte do Michigan, nos Estados Unidos. Mas eles decidiram não levar muitas coisas, muito menos uma barraca.
Eles levaram apenas uma lona plástica para se proteger caso chovesse. Ao chegar lá, eles fizeram longas caminhadas apreciando as maravilhas da criação de Yah. O problema foi que, no afã de não carregar muito peso, mesmo antes do final daquele recesso, eles já estavam sem comida. Mas eles não estavam tão preocupados assim com esse detalhe. É verdade que eles estavam um tanto longe da civilização e de qualquer lugar para comprar mantimentos, mas eles ainda podiam pescar, e foi isso que fizeram. Depois de amarrar a lona em um belo local próximo a um grande lago, os jovens jogaram suas linhas de pesca em um pequeno riacho que corria próximo ao acampamento. Eles não pegaram muitos peixes, mas o suficiente para saciar sua fome. Depois de comer até se fartar, eles jogaram os espinhos e outros restos da comida na floresta perto de onde estavam acampados. Durante a noite, eles ouviram um barulho bem próximo de onde eles estavam acampando e que ficava cada vez mais intenso pelo forte barulho que vinha da floresta próxima. "Será que são esquilos?" Bill perguntou com um tom de preocupação. "Acho que o barulho é muito forte para ser um esquilo", respondeu Buck. Neste momento, os jovens lembraram do aviso do guarda florestal quando eles fizeram um check-in na estação dos guardas florestais. Cuidado com os ursos. Eles ficaram imóveis e mal podiam respirar enquanto ouviam que tinham certeza de que era um urso rondando muito próximo à área do acampamento. Dan calmamente sugeriu que orassem, e assim o fizeram. Dan pediu especificamente ao pai que mandasse aquele urso para um outro lugar, clamando pela promessa dos cuidados divinos concedidos a todos os filhos de Yah. Depois de um tempo, eles conseguiram pegar no sono e dormiram até o amanhecer sem estarem acometidos pelo medo. Na manhã seguinte, os jovens encontraram excremento fresco de um urso a cerca de 100 metros dali. Eles também descobriram que 2 casais que estavam acampando do outro lado de onde eles estavam tiveram a visita de um urso em seu acampamento. Eles haviam se encolhido em suas barracas enquanto ouviam o urso rasgar suas mochilas em busca de alimento. O urso também consumiu cerca de 40 doses de uma droga ilegal que eles tinham consigo. E lá estavam Bill, Dan e Buck, bem no meio entre os 2 lugares onde aquele urso estivera. A tenra fé de Bill foi fortalecida quando ele viu a prova da proteção de Yah. Mas não foi só isso. Quase como se o pai quisesse deixar muito clara a sua ação, algo mais aconteceu. Buck foi até as margens daquele grande lago a fim de buscar lenha para fazer uma fogueira. Quando ele estava prestes a jogar uma das toras no fogo, Dan disse: "Espere! Parece que há alguma coisa escrita nesta tora." Dan, muito que rapidamente, retirou aquela tora do fogo e começou a limpar a sujeira que envolvia aquele pedaço de madeira, enquanto seus amigos se aproximavam ao perceber que algo estranho estava acontecendo. Naquele pedaço de madeira fora esculpido por alguém desconhecido as seguintes palavras: "Deus responde à oração." E ele realmente responde. Yahweh é um Deus que atende às nossas orações. Se você, querido ouvinte, precisar de ajuda, ele estará bem perto de você, pronto para atender a sua súplica. Em Provérbios 3, versículos 24 a 26 diz: "Quando te deitares, não temerás. Deitar-te-ás e o teu sono será suave. Não temas o pavor repentino, nem a arremetida dos perversos quando vier, porque o Senhor será a tua segurança e guardará os teus pés de serem presos." Recebemos grandes e preciosas promessas. Vá e comece a reivindicá-las. Para mim, o que foi mais bonito na discussão de hoje é o fato de que tudo é um presente e que se consumou na cruz, e tudo o que temos de fazer é aceitá-lo. Nenhuma justiça advém pela sobriedade, é a justiça pela fé nos méritos de Yahushua. É Yah sendo Yah em todas as ocasiões. Eu gostaria de te dizer, Chris, que o que eu acho positivo e inspirador é que quando a nossa vontade se alinha com a vontade do Pai, Ele nos purifica e nos santifica de dentro para fora. E quando estamos rendendo obediência a Ele, estaremos simplesmente realizando os desejos de nossos próprios corações. E a razão é porque a sua lei está escrita em nossos corações.
É uma operação incrível da graça, não é verdade? Eu li sobre um escritor religioso que disse uma vez que a santidade é um atributo que remete a Yah, e este conceito nunca mais saiu da minha mente. À medida que somos santificados, nossos pensamentos, desejos e motivações se alinham com os do Pai e ficamos em paz com Ele. Na verdade, isso é exatamente o que Paulo disse em Romanos 5. Leia, Chris, para nós os versos 1 e 2. Ok. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Yah por meio do nosso Senhor Yahushua Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Yah. Como crentes, nós tendemos a nos lançar sobre estas grandes palavras: justificação, santificação, retidão. E nunca realmente paramos e pensamos sobre o que isso significa e como elas se comportam na vida cristã. Ok, deixe-me ver se eu entendi direito. A justificação nos diz que somos justos. A santificação é o processo iniciado na justificação e que nos transforma à imagem divina. Essa é uma boa maneira de colocar isso, Chris. Para colocar de outra maneira, nós poderíamos dizer que a santificação é o fruto da justificação. E esse é o próprio cerne do plano de Yahweh para a nossa redenção. No momento em que escolhemos aceitar a salvação e confiar nos méritos da justiça de Yahushua, naquele exato momento somos aceitos como irrepreensíveis diante do Salvador. Cada vez que o Pai olha para nós, ele vê a justiça, embora o processo de santificação ainda não tenha gerado um ser moralmente perfeito. Isso é poderoso. Essa é a graça divina. Isto nos fortalece para continuar a nossa jornada nesta terra. Eu tenho que admitir que, ao olhar para o passado, eu percebo que muito da minha vida foi gasta fazendo coisas que pensei que, de alguma forma, me tornaria santo. Bem, eu estou no mesmo barco. Eu também já fiz isso. E não foi nada tão óbvio quanto tentar comprar o meu passaporte para herdar o céu. Eu acreditava na justiça pela fé. Mas eu também acreditava que, para ser justo, não deveria fazer isso ou aquilo. Isso se tornou um fardo sem que eu percebesse. Eu te entendo. Olhando para trás, posso perceber que trilhei esse mesmo caminho. Estes foram tempos angustiantes. Esse é o fardo sob o qual estávamos sendo subjugados. É a lei do pecado e da morte, não as boas novas do Evangelho. A beleza absoluta da mensagem do Evangelho é que, enquanto você permanecer em Cristo, você estará coberto por sua justiça perfeita, mesmo que pecados cometidos em tempos de ignorância, de omissão, fraqueza e vício continuem a serem cometidos. Então, a justificação continua, pois sempre somos justificados pela graça. E quanto à santificação? Bem, obviamente vamos continuar a crescer em conhecimento e em um relacionamento íntimo com Yah por toda a eternidade. Mas o processo de santificação que começou na justificação chega ao seu clímax na glorificação. É quando nosso corpo pecaminoso é transformado em um corpo espiritual. Isso não é algo sobre o qual falamos muito, mas Yahushua, como o primogênito dos mortos, foi agraciado com um corpo espiritual em sua ressurreição, e nós passaremos por isso também. Há uma passagem no Novo Testamento que fala sobre isso, e que também é de Paulo. Vamos dar uma olhada. Ele descreve o clímax do processo de santificação no tocante à glorificação, e ele o faz de uma forma muito bonita. Está em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 50 a 53. Você poderia ler para nós? Ok. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e de que o corpo mortal se revista da imortalidade. Continue lendo até o versículo 57. Há uma parte que eu quero que você leia. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei.
graças a Yah, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Yahushua Cristo. Está aí. Justificação, santificação e glorificação. Está tudo bem aí. Agradeço por compartilhar isso conosco, Will. Eu acredito que as profecias são importantes e, obviamente, elas o são porque Yah as confiou a nós. Mas, ao mesmo tempo, é bom ter em mente o elementar, porque é o cerne do Evangelho, que é o amor eterno de Yah por nós. É por meio de sua graça que torna tudo possível e que nos atrai a Ele. Eu concordo, nós temos conversado muito em nossos programas sobre as trombetas e o tempo de angústia. Mas o que é realmente importante é que conheçamos Yahweh individualmente e que aceitemos o dom da justificação concedido a cada um de nós e que aprendamos a confiar nele em todas as coisas. Só então faremos uma rendição completa e permitiremos que o poder transformador do Espírito de Yah opere em nossos corações e mentes. João 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Yahushua Cristo, a quem enviaste. Amém. Do início ao fim, tudo envolve o dom da graça, o qual só é possível por meio da fé nos méritos redentores de Yahushua. Junte-se a nós novamente amanhã, e até lá, e lembre-se, Yahuwah te ama, e Ele é digno de confiança. Você ouviu a Rádio WLC. Este programa, bem como os episódios passados na Rádio WLC, estão disponíveis para download em nosso site. Eles são excelentes para compartilhar com amigos e em estudos bíblicos. É também um recurso fantástico para aqueles que realizam seus cultos a Yahuwah, sozinhos ou com a família. Se você deseja ouvir os programas da Rádio WLC, visite nosso site no www.worldlastchance.com/português. Clique na opção WLC Rádio na parte superior esquerda da página inicial. Isso permitirá que você baixe os episódios no seu idioma preferido. Há também artigos e vídeos disponíveis em diversos idiomas. Participe conosco novamente amanhã com uma nova mensagem cheia de verdade na WBCQ, em 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para o breve retorno do Salvador.